Eu sei o que fazer, mas eu não faço. Você se identifica com essa fala? Então vem cá que eu quero falar com você. Eu me chamo Tawane Menezes, eu sou psicóloga clínica especializada em comportamento alimentar e transtornos alimentares, e eu estou aqui falando com vocês agora pelo canal no YouTube, Nutrindo Mentes, e pelo podcast no Spotify, que também se chama Nutrindo Mentes. Eu também tenho um Instagram, tá? Uma página lá no Instagram, @Tawane Menezes, T-A-U-A-N-E, Menezes com Z. Então, me acompanha lá também, tá? Para você acompanhar minha rotina e também conteúdo para psicólogos e estudantes de psicologia que busquem se aprimorar aí nessa área de comportamento alimentar. Bom, mas vamos lá iniciar essa temática. Essa é uma temática que é bem constante nos meus atendimentos, que é a questão da falta de disciplina, né? De comprometimento, de compromisso com os seus valores pessoais, com os objetivos que você estabelece para si. Então, para falar sobre isso, eu já quero começar trazendo aqui um questionamento, para que você reflita sobre aí na sua casa. Você tem noção de quais que são os seus valores de vida? Tá, mas o que seriam valores para início de conversa? A gente comumente ouve essa palavra e a gente acredita, né, que é muito mais sobre aquelas questões mais morais trazidas na sociedade. Então, meus valores são família, a religião, enfim. Mas não necessariamente é só isso. Valores são como bússolas, eu costumo dizer, tá? Então, são coisas, né, crenças ali quase, ou de fato, né, crenças eu acho que é uma boa palavra para descrever, que direcionam o nosso comportamento. Então, por exemplo, vou usar esse valor família, né, que é muito trazido por muitas pessoas. Então, se família é um valor para você, as decisões que você vai tomar ao longo da sua vida envolvem refletir sobre quais que vão ser os impactos dessas decisões na sua família e como que isso vai também te impactar o seu bem-estar, enfim. Então, supondo que você decida entre morar no exterior ou morar no Brasil, talvez se família é um valor para você, você acabe decidindo morar ainda no Brasil para ficar mais próximo da sua família. Então acaba te direcionando, é algo que te mostra o que é mais importante para você. Ah, mas e se um valor seu for também a mudança, a diversão, né, essa novidade? Talvez você se incline muito mais à decisão de morar no exterior, por exemplo. E é aí que surge também a importância de entendermos quais valores são mais importantes para nós, quais que são uma prioridade de fato. Então, usando esse exemplo, supondo que família seja um valor ainda mais importante para você, ainda que novidade, diversão, mudança também sejam, você acaba ainda assim decidindo, por exemplo, continuar morando no Brasil para atender a esse valor, para se aproximar desse valor de família, né? Então, é muito importante nós entendermos, primeiramente, sobre valores e quais são os nossos valores, porque o comprometimento com as nossas ações precisa também estar relacionado aos nossos valores de vida. Se você não fala sobre isso em terapia, se você nunca refletiu sobre isso, talvez você acabe não entendendo muito bem porque que isso deve fazer sentido no seu processo de criar hábitos ou de desenvolver disciplina, mas é muito importante que você me ouça aqui. Você precisa sair desse vídeo ou desse episódio do podcast, pegar um caderno, ou pegar o seu celular, enfim, ou até mesmo numa conversa ou só em pensamento, parar e refletir. Quais que são os seus valores de vida? Você pode tentar selecionar 5. Seleciona 5 valores, aqueles que você vê que realmente são os mais importantes, e tenta entender por que isso é importante para você. Vou te dar alguns exemplos meus, tá? Para que você tenha uma ideia de como que isso funciona. Os meus valores, com certeza, são família, contribuição, sucesso, diversão e amor. Então, claro que ainda tenho outros valores, mas esses são valores que são muito importantes para mim, né? Então, a partir da ideia e do conhecimento que eu tenho de que esses são valores para mim, as minhas decisões ao longo da minha vida precisam ser feitas com esses valores em mente. Isso facilita, inclusive, o processo de tomada de decisões, porque se você acaba se inclinando muito para uma escolha ou outra, se você tem noção dos seus valores, você para e pensa, não, mas calma aí, o que é realmente importante para mim? Quais que são as minhas prioridades? Essa decisão faz sentido?
Tendo consciência desses valores, a gente vai agora para o próximo passo. Como que nós desenvolvemos compromisso? Compromisso com esses valores. Não sei se você conhece, mas na psicologia nós temos uma abordagem que se chama terapia de aceitação e compromisso. Na terapia de aceitação e compromisso, se vocês ouvirem alguns barulhinhos aí no fundo de arrastado, de água, é a minha cachorra que tá aqui, tá andando por aqui, tá bebendo água, enfim. Em alguma oportunidade eu mostro aqui ela pra vocês. Então, se você ouviu ou ainda não ouviu falar sobre, eu vou explicar aqui um pouquinho sobre a terapia de aceitação e compromisso, a ACT. Na ACT, nós vamos falar muito sobre os nossos valores de vida, né? Então, a ACT ela vai realmente voltar muito a nossa atenção para o entendimento de quais que são os nossos valores. E a partir desse entendimento, nós vamos entender o que é que está consumindo a nossa atenção a partir de uma tentativa de controle quase de uma situação que está fora do nosso controle. Será que nós estamos gastando nossa energia tentando mudar algo que não podemos mudar e perdendo a chance de investir a nossa energia em algo que podemos mudar? A terapia de aceitação e compromisso pode gerar de certa forma, um questionamento de início por essa palavra, aceitação. Para algumas pessoas, a aceitação ela significa um acomodar-se. Então, se eu aceito que eu tenho determinado corpo, ou se eu aceito que eu tenho determinada condição financeira, eu não faço mais nada para mudar, eu só me acomodo. Mas não é isso, tá? A aceitação não é isso. A aceitação, ao menos aqui na visão da terapia de aceitação e compromisso, que é o que eu quero passar para vocês, é sobre você olhar para a realidade, entender o que está fora do seu controle e parar de gastar energia com o que está fora do seu controle e focar naquilo que de fato você pode mudar. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para uma questão clássica, né, que gera muita dificuldade de disciplina e compromisso em muitas pessoas, que é o emagrecimento e exercícios físicos. Então, se um valor para você, por exemplo, é a saúde, talvez você pense muito sobre a necessidade do exercício físico, por mais que talvez você não consiga. E aí, vamos supor que você seja uma pessoa que na sua infância, adolescência, nunca recebeu muito esse incentivo, né, da atividade física, nunca também chegou a se envolver, e por isso, né, cresceu aí sem esse hábito, e agora tá lutando aí, pelejando para desenvolver. A gente não consegue voltar no tempo ali, voltar a fita, para que você viva novamente a sua infância e a sua adolescência para criar esse hábito. A gente não consegue também mudar o seu biotipo, a gente não consegue mudar a sua genética, a gente não consegue mudar, inclusive, tão rápido assim, as suas preferências alimentares. Porque se você foi criado de uma determinada forma, sendo exposto a determinados alimentos, você acaba tendo uma certa preferência alimentar. Mas nós temos mais controle sobre algumas outras questões. Então, nós temos controle, por exemplo, do fato de que você pode hoje tentar iniciar aí essa construção de hábitos de atividade física. A gente pode sim controlar essa exposição a novos alimentos para que você mude a sua preferência alimentar. Então, esses são exemplos do que a gente trabalha quando a gente fala na terapia de aceitação e compromisso. A gente vai olhar para aquilo que a gente pode de fato alcançar, aquilo que a gente pode fazer. A gente aceita o que a gente não consegue, a gente entende que aquilo fica ali e a gente foca no que é possível. Então, voltando aqui para as minhas orientações, caso você tenha se identificado com aquela frase que eu trouxe no início do vídeo. Para que você consiga desenvolver compromisso, você precisa ter entendido, na verdade, quais que são os seus valores e por que eles são os seus valores. E você precisa entender quais que são as consequências de não se comprometer com os seus valores de vida. Então, por exemplo, eu falei a vocês que um valor meu é a contribuição. E uma consequência de eu não ter me comprometido com esse valor de contribuição, por exemplo, aqui no YouTube e no Spotify, por algum tempo, porque eu passei um tempo querendo fazer isso, mas não fazia, uma consequência acabava sendo ali uma angústia, uma tristeza, uma sensação de que eu poderia estar contribuindo mais do que eu estava. Eu sei que eu faço bastante no Instagram, eu sei que eu contribuo bastante a partir da minha profissão, mas eu queria estar fazendo isso aqui. Então, uma consequência era aquele, de certa forma, mal-estar ou aquela tristeza por conta disso.
Uma consequência também poderia ser perder a oportunidade de tocar a vida de pessoas que podem ter as suas vidas, mesmo que minimamente transformadas pelas reflexões que eu trago aqui. Então, pare e reflita. Entendendo quais são os seus valores de vida, pense por que faz sentido se comprometer a esses valores. Por que pode ser ruim para você não se comprometer com esses valores? E agora vem o pulo do gato. Em que contextos, muitas vezes, nos meus atendimentos, as pessoas trazem essa frase, né? Eu sei o que fazer, mas eu não faço. No contexto de dietas e de prática de atividade física. Só que a maioria das pessoas, né, entre os meus pacientes, ao menos, que se envolvem com essas práticas, estão fazendo isso com as seguintes motivações: o emagrecimento no longo prazo, o elogio que vai vir do outro, se enquadrar de certa forma num determinado status, ou só conseguir vestir determinada roupa. Então essas pessoas focam nessas razões que não necessariamente se conectam com os valores de vida delas. Por exemplo, você pode querer agradar os outros, mas esse não necessariamente é um valor de vida seu. E se um valor de vida seu for, por exemplo, a saúde, né? Se um valor de vida seu for a saúde, quando você pensa no processo de emagrecimento ou de reeducação alimentar, de prática de atividade física, você pode ter uma conexão muito maior com esses comportamentos, porque você pensa, poxa, é sobre a pessoa que eu quero ser, é sobre o que é importante pra mim, não sobre o elogio do outro. Mesmo que o elogio do outro seja muito importante pra você, uma questão bem interessante também é o quanto faz diferença você se mover pelo bem, né? Pelo seu desejo, na verdade, não pelo bem, mas pelo seu desejo. Então, qual que é o meu desejo? Me aproximar desses valores. E por isso, eu vou continuar fazendo o que eu preciso fazer. Então, quando você pensa em compromisso e ações comprometidas, né? Você precisa pensar realmente sobre isso. O quanto essas ações comprometidas, elas impactam ali todos os teus comportamentos, porque mostra que você tá, de fato, focando nas razões que mais fazem sentido para você. Pode até ser que agradar o outro, receber um elogio faça sentido para você, mas o que mais faz sentido para você, mais te preenche, ou o que mais te preenche de maneira positiva, funcional, sustentável. Então, para falar sobre ações comprometidas, a gente precisa refletir sobre tudo isso. E um último passo aqui para falar sobre compromisso e para desenvolver essa disciplina, só um momento que eu vou beber uma água. O último passo para a gente falar sobre esse compromisso é entendermos aqui por que esse comprometimento ele pode te impactar agora, no hoje. Eu falei a vocês anteriormente algumas razões pelas quais as pessoas se envolvem com esses hábitos aí que eu mencionei. E percebam que muitas dessas razões acabam vindo no longo prazo. Mas quais que são as tuas razões para o curto prazo? Para que você tenha, de fato, um comprometimento com os teus valores, você precisa também ver resultados no agora. Porque, querendo ou não, é muito difícil a gente conseguir se manter, fazendo algo que é difícil, que é custoso, se a nossa recompensa só vem lá no final. Então, pensando no exercício físico, por exemplo, algo que pode ser recompensador agora é um ponto: redução da ansiedade. Então, você pode realmente, no momento ali do exercício físico, ou talvez até depois, você perceba os pensamentos menos acelerados, realmente uma sensação menor de ansiedade. Um segundo ponto: você pode perceber, por exemplo, que uma recompensa ali presente é a oportunidade de estar com outras pessoas. Então, se você vai à academia ou vai andar de bicicleta, ou vai fazer natação, ou vai correr com amigos, por exemplo.
Ou pode ser também um momento ali de você só ouvir uma música, pensar em qualquer outra coisa que não envolva trabalho, estudos, etc. O que pode ser recompensador no momento? É claro que a recompensa maior que você quer alcançar é, por exemplo, aí o corpo desejado, aquele corpo ideal na sua mente. Mas qual que é a recompensa do agora? Por mais que você não sinta necessariamente aquele prazer que você sentiria alcançando aquela recompensa final, eu te convido a olhar para isso. Quais que são as recompensas do agora? Será que é, ao caminhar na rua, poder olhar o céu? Ouvir os pássaros? Ou só ouvir os carros passando? Será que uma recompensa do momento presente é, como eu falei antes, poder focar em algo que não seja trabalho e estudos? Quais são as recompensas de curto prazo que você tem? Então, a partir dessas 3 reflexões, de quais que são os seus valores, o que é o compromisso, por que ele faz sentido para você e como as recompensas de curto prazo podem te ajudar a ter esse compromisso, a partir desses 3 pontos, você pode começar a mudar um pouco esse cenário aí de falta de disciplina, de falta de compromisso. Tenta fazer essas coisas e depois vem cá e volta para me contar como que tem sido. E eu vou te dar uma última dica antes da gente terminar aqui. Utiliza a regra do 3-2-1, tá? É uma regra que pode parecer muito óbvia, mas se você colocar em prática, eu te garanto, vai te ajudar. Então, por exemplo, vamos supor que você tá ali deitado na cama, você tá no celular, e aí você pensa em fazer exercício físico. No momento em que você pensou em fazer exercício físico, se você perceber que você tem pelo menos 15 minutos os próximos 15 minutos livres, você vai respirar fundo e vai falar 3, eu consigo, 2, vai respirar fundo, 1, e você vai levantar, colocar sua roupa de academia e ir fazer o que você for fazer, caminhar, dançar, correr, enfim. A regra do 3-2-1 ela é bem interessante porque ela quebra com aquela tendência que a gente tem de falar, eu vou deixar para depois, amanhã eu faço, mais tarde eu faço. Não, se você tem ali pelo menos um pouco do tempo necessário para fazer aquilo, começa. Mesmo que você não faça o tempo que você gostaria de fazer, começa. Então, com essa dica final, eu finalizo aqui esse conteúdo de hoje para vocês. Espero muito que vocês gostem. Me deem aí um retorno, um feedback de como que tá sendo para vocês. E por favor, se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir aqui esse vídeo, de compartilhar também, de me seguir no Instagram, de me seguir no YouTube, de me seguir lá também no Spotify, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.